Bom dia a todos. É um prazer imenso estar de volta a casa. Eu que estive a casa há uns 4 meses atrás, numa quarta-feira, e volto no aniversário de 115 anos da casa. Maravilhoso. Parabéns à casa, né? Que dia 18 completa 115 anos de funcionamento ininterrupto. Isso é algo muito fantástico. Se a gente pudesse ver, eu não vejo, infelizmente, ou às vezes eu falo felizmente, né? A gente pudesse notar a luz que um templo de oração projeta no plano espiritual, é algo de se emocionar. E como agora, fazendo a oração, sentindo aqui a casa, a gente nota uma energia fantástica, fantástica. E como ela comentou, essa bagagem que nós estamos trazendo, a mala ela é grande, mas a quantidade de conteúdo ainda é muito pequenininho, que a gente está apenas enchendo essa mala, essa bagagem de conhecimentos. E hoje eu trago um conhecimento que, se eu me recordo, muito desde pequeno, eu venho indagando a mim, as religiões no qual eu fiz parte, eu professei de pequeno, que isso não importa, ter religiões é apenas algo que o ser humano coloca, né, para se encaixar em alguma ou em outra, e que eu sempre questionei e nunca tive a resposta. E neste último mês eu fui tocado por uma vontade de desenvolver esse mesmo conteúdo com a mesma vontade no qual eu fui tocado no início da pandemia para desenvolver vídeos de auxílios, vídeos de ajudas, estudo, como hoje nós temos um estudo online espírita que começou na pandemia. E já logo trago aqui o meu abraço a todos de Jaú, que fazem parte desse estudo, né? A Sônia, a Maria Aparecida, né? A Kellen, que fez parte da casa também. Tantos outros, né? Que assim, não vou me recordar o nome, mas assim, o estudo ele é maravilhoso. E o auxílio deles também é muito gratificante. Então nós temos aqui, ó, um tema do Evangelho, e é óbvio que nós vamos trazer em conjunto do Evangelho, eu como biólogo, busco a ciência, mas eu entendo que, como Einstein dizia, a ciência sem a religião ela é manca. Não consegue andar direito. Então eu trago aqui a ciência, juntamente dos nossos postulados espíritas, que a gente possa entender um pouco mais. Nesta imagem, nesse compilado de imagens que eu trago, que o tema é Há muitas moradas na casa de meu pai, eu trago um indivíduo sentado, acima dele o universo. E se os senhores compreenderam, rodando ali nós temos o material genético, o DNA. O DNA. O DNA que para mim é uma assinatura do Criador, para todas as suas criaturas. E como biólogo eu afirmo, não há neste universo uma criatura, um ser vivo que não tenha um material genético. Não há. Até mesmo os vírus que são confrontados se são organismos vivos ou não, são estruturas que têm vida, eles têm material genético. Então eu vou trazer aqui ensinamentos para a gente poder compreender, né? Por quê? O que tem de material genético para quem não compreende? É simples, eu vou colocar em paralelo com o exemplo a uma casa. Como que eu consigo colocar em pé uma casa? Primeiro eu projeto ela, eu estudo, faço uma planta e entrego aos construtores para que eles possam levantar a planta e terminar a casa. Idealizar um sonho, um pensamento, todos nós temos de uma casa, né? E, igualmente a uma planta de uma casa, é o material genético. Como que eu construo uma casa igual a outra? Eu pego a planta de uma casa, entrego para a equipe construtora, ela levanta a casa igualzinha. E o nosso material genético, ele tem a característica, e todos nós temos o material genético semelhante. Por que semelhante? Porque é uma junção do pai e da mãe, dos pais, das mães, dos nossos pais e dos avós, dos bisavós. Então tudo isso
reflete em nós. E os nossos filhos vão refletir a nós e os nossos antepassados. Porém, quando a gente observa essa imagem de uma pessoa sentada, sozinha, acima dela o material genético, e ao lado a figura de Jesus. E reparem que o material genético está indo para ele. Então ele, na verdade, idealizou a construção do nosso planeta. E a gente vai ver isso através de comprovações psicográficas do Evangelho e tudo mais. Então fica a pergunta: qual seria a minha origem? Alguém tem alguma noção de tudo que já teve de entendimento, assim? Qual é a sua origem? Eu poderia falar até assim, de que planeta você veio? Porque o Chico, quando foi indagado por uma senhora, Chico, você acredita mesmo que nós viemos de outro planeta? Será que nós viemos de outro planeta? Nós iniciamos nossa vida aqui na Terra? Aí ele responde: minha filha, todos que acreditam na vida após a morte não são desse planeta. Então todos nós estamos aqui de passagem. Estamos aqui instalados na morada onde Jesus criou para nos aperfeiçoar. E essa é a palavra-chave da palestra: aperfeiçoamento, crescimento, evolução moral e espiritual. E então a gente inicia, logo na apresentação, o livro Evolução em Dois Mundos, ditado por André Luiz ao nosso querido Chico. Ele tem algumas passagens muito interessantes que vão comprovar um pouquinho da nossa essência e um pouquinho da formação do nosso planeta. E olha que interessante. Diz o seguinte: essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino, que é a essência de Deus, e convertem em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo à lei pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas se desgastam e se transformam. Por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Olha que maravilhoso isso. André Luiz trouxe essa informação do plano espiritual de espíritos elevadíssimos, inclusive que mostraram para ele a criação. E através dos estudos das 13 obras de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, ele vem acumulando conhecimentos para trazer para a gente aos poucos. E traçados por essas linhas, a gente entende que constantemente Deus está criando, e nós, como sendo criaturas que Ele criou, também estamos fazendo parte desse quadro maravilhoso. Reparem que os nossos pensamentos edificam coisas para nós. Está aí então a nossa chamada, né, amiga que acelera a nossa evolução, a depressão. Por quê? Quando a gente começa a entrar em depressão, é o nosso pensamento inicial que começa a deprimir o corpo. E o nosso pensamento começa a gerar energia, começa a gerar ordem às nossas células e começa a refletir na pele o que nós estamos pensando constantemente. Ou seja, nós somos co-criadores do nosso universo. Mas o que tanto ele quis dizer de edificações gaseificadas ou não, obscuras ou não, está aqui. O nosso sistema solar, para a gente poder entender o nosso tamanho. Ali está o Sol e nós temos os 8 planetas que nós consideramos que fazem parte do nosso sistema solar. Incrivelmente, 4 planetas rochosos, inclusive a Terra e Marte, e 4 planetas gaseificados, no qual nós temos informações de que esses outros são planetas muito mais evoluídos. Marte também, Vênus também.
Independentemente se ele é rochoso ou gasoso, grande ou pequeno, depende da sua população. Então nós temos um planeta, quer dizer, um Sol, para esses 8 planetas. E são poucos ainda, né? Imagina então que no nosso sistema solar é perto dos bilhões que a nossa galáxia tem. Nossa galáxia são de 100 a 400 bilhões de estrelas. Estrelas é um astro como o Sol, que tem planetas rodeados em volta dele. E nós temos de 100 a 200 bilhões de galáxias. Bilhões de galáxias. E está comprovado que nós estamos em um universo. E que, na verdade, nós somos multiversos. Então já imaginou o nosso tamanho? Eu vou explicar. Essa é a nossa galáxia Via Láctea. O sistema solar está na ponta daquela seta ali, ó, em um dos braços da galáxia. E olha o tamanho da galáxia. Então nós temos ali, ó, de 100 a 200 bilhões de galáxias. Entendeu o nosso tamanho? Eu, professor de ciências e biologia, os alunos me indagam bastante. Chega a parte de astronomia, professor, será que existe vida fora do planeta? E eu respondo, será que não? Eu acho que Deus colocou um monte de estrelinha na sua cabeça à noite só para você falar, ai, que lindo. Será? Não. E aí nós, seres humanos, na nossa infância, engatinhando ainda no conhecimento, entende as palavras de Jesus, há muitas moradas na casa de meu pai. E aí o homem daquela época produziu um monte de igrejas para falar, existem mesmo muitas moradas, sem olhar para cima. Para entender. Mas por que não acharam ainda então vida fora do planeta? Simples, porque o ser humano é tão orgulhoso, que ele pega a sua imagem e semelhança. E todos os nossos equipamentos analisam a nossa vida. E não a vida em outro plano. E não a vida em outro aspecto. Apenas a nossa. Ele vai encontrar a vida igual à nossa? Vai. Onde? Fora do sistema, muito distante. Semelhante à nossa. Vai conseguir chegar lá? Não. Não? Não. Não vai. Por quê? Porque nós temos que evoluir por si. A nós. E olha os choques que nós temos dentro desse planeta. Por causa do orgulho, da ambição, da vaidade, das paixões. Então nós precisamos primeiro nos entender, conhecer o nosso caminho, para que nós possamos usufruir dos nossos irmãos ao nosso lado. Marte, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Vênus. Eles estão lá olhando por nós. Isso já tem psicografias que mostram isso. Estão extremamente preocupados com as guerras que têm por aí, através da ameaça nuclear. Porque nós fazemos parte de uma rede tenuíssima, onde todos nós se completamos, nos completamos. E se alguma coisa acontece aqui, vai refletir lá também de alguma forma. É muito sensível e muito complexo. Então a gente traz os multiversos. Olha que maravilha. Então a gente não consegue imaginar, porque o nosso conhecimento e inteligência, ele é ínfimo. Ele é um grão de areia dentro do Sol. Olha o nosso conhecimento. Muito pouco. Então, quando a gente entende na evolução deste planeta, a gente vai logo para Leon Denis, no Livro dos Espíritos, para entender essa evolução. Ele diz, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Então nós temos todos os instintos desenvolvidos em todos os orbes, cada um com a sua faixa de evolução. O início é o mineral. A gente entende que os átomos têm ligação um com os outros e também tem repulsão. Já começa daí uma força que a gente está começando a entender. Os vegetais, eles refletem todos os sistemas que o animal tem.
a respiração, a digestão, a proteção, a reprodução, tudo. Mas bem no início. Vegetal tem até hormônio, como nós. E lá no animal, todos esses instintos, essas experiências de sistemas do corpo, elas são ali concretadas. Porque o animal começa a desenvolver isso e torna-se um reflexo. Porque tudo que nós temos hoje é um reflexo. Quer ver? Repara a sua respiração. Agora você só reparou porque eu comentei respiração. Olha só, coração. Está pulsando. Ninguém precisa pensar para bater o coração, para respirar, para deglutir, para evacuar, para sentir paixão, para se reproduzir. É algo instintivo, é um reflexo. Porém, quando a alma acorda no homem, traz com ela a dádiva divina, a inteligência. Não que os animais não tenham, mas é de uma forma diferente. Nós temos o conhecimento e a consciência do amanhã e o do ontem. O animal não. Não tem do amanhã. Então todos esses reflexos que nós adquirimos no reino animal, paixão, orgulho, ódio, obstinação, nós estamos agora refletindo se isso é realmente importante para nós. Para que a gente torne possível a lei da ação e reação. Será que o meu ciúme vai fazer bem para mim ou para quem eu amo? Será que o meu apego ao bem material vai fazer bem para mim ou para a família no qual eu amo? Será que o ódio, a raiva, vai fazer bem para mim? E já está mostrando. Quem tem muita raiva, muito ódio e fica bravo o dia inteiro, o chakra aqui, ó, próximo do cardíaco, começa a movimentar todo o sistema gastrointestinal e a pessoa começa a ter gastrite, refluxo, não é? Prisão de ventre. Então reflete nas energias do corpo, além do corpo, nos corpos espirituais, no perispírito. E aí nós continuamos com o livro de André Luiz. Olha só. Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, olha como nosso planeta foi criado. Laboravam na Terra numerosas assembleias de operários espirituais, como a engenharia moderna que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade. Os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando, nos dias primeiros, a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos provindores. Então aqui as reuniões celestiais que a gente não tem nem ideia de quão amor incomensurável um pelo outro tem para desenvolver a vida. Nem forma eles têm, pura energia. Por isso que a imagem está meio ofuscada. Esse é o cenário do nosso planeta primitivo. A formação dos organismos, como traz André Luiz. E é isso que nós trazemos na biogênese da biologia, dos conhecimentos de hoje. E é interessante que esse livro foi escrito em 1940 e pouco. E a famosa biogênese foi lançada um pouquinho mais tarde. Olha que interessante. Pelos cientistas. Fala-se de Deus ou de espiritualidade para um cientista daquela época, te desconsidera na hora. Hoje mudou um pouco, porque os cientistas estão muito mais espiritualistas do que materialistas. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel traz a Chico informações muito preciosas das construções celulares. Reparem que não são qualquer autores espirituais. Estamos trazendo o mais alto grau de conhecimento do mundo espiritual. E que tem uma imagem dentro do espiritismo muito qualificada e respeitosa pela seriedade que trazem das comunicações e informações, e de livros, inclusive. As construções celulares.
As formas de todos os ramos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Lembra da casa? Alguém idealiza, entrega a planta e uma equipe a constrói. Olha só. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, encenando-se as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre. Tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Bom, vamos lá. O planeta foi criado há 6,4 bilhões de anos e Jesus já era o Cristo. Nós temos noção da idade do Cristo? Não tem nem ideia. Nós temos informações psicografadas por mentores respeitosos que Jesus está criando um 6º planeta já. E Quiron, que é o 5º, é o destino dos exilados da Terra, onde já estão indo para lá. Então que nós possamos aproveitar a nossa chance de mudança aqui. Mas os outros planetas anteriores a Jesus? Não importa. Nós temos que acrescentar e adicionar conhecimentos. Então, o material genético é o princípio da vida, onde que se prevalece aqui a materialidade do que nós precisamos. Queremos construir uma casa de madeira? Vamos usar cimento? Não, vamos usar madeira. Então, aqui neste planeta, toda a engenharia foi elaborada de acordo com os materiais que nós temos. Por isso que o ser humano não encontra vida em outro planeta. Porque nós produzimos equipamentos para nos enxergar. E aí fica uma reflexão de Emmanuel. Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde, nossos olhos procuram aflitos essas figuras lendárias com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Nós espíritas chamamos de raças adâmicas, foram as primeiras. Óbvio que nós tínhamos aqui toda a evolução biológica, e nós temos lá dos prosímios, ou seja, antecessores dos macacos, onde alguns grupos começaram a se desenvolver ali, buscando outros ambientes, já tornando a sua coluna menos ereta. Mas será que foi por acaso? É o que nós vamos ver. É o que nós vamos ver. Compreendendo, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degredados na paisagem obscura da Terra, espíritos degredados, como Caim e Abel, são 2 símbolos para a personalidade das criaturas. Bom, vamos lá. A própria Bíblia já diz. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles chegaram a uma outra comunidade. A outra comunidade? O que você prefere ter hoje? As cavernas, ter que buscar a caça, ou viver como nós estamos vivendo hoje? Tecnologia, geladeira, ar-condicionado, carro, comida no mercado, não precisa sair para caçar. Aonde está o paraíso? Aqui ou nas cavernas? Aqui. Aqueles que estão sendo degradados estão saindo do paraíso e indo para planetas primitivos. Por quê? Porque pecaram. Comeram do fruto do pecado. Qual que é o fruto do pecado? Quando você sai da lei de amor e caridade. Quando você sai da lei de amor e caridade, você não ajuda o seu irmão. Você se aproveita dele. Você domina massas e massas para fazer aquilo que você quer ao seu capricho. Você, inclusive, assassina. Não está fora da lei de amor e caridade? Isso não é o pecado, porque pecado significa errar o alvo. E qual é o nosso alvo? A lei do amor e da caridade, como trouxe Jesus. O nosso conhecimento. Faz sentido? Reportamo-nos, todavia,
os eminentes naturalistas dos últimos tempos, que examinaram meticulosamente os transcendentes assuntos do evolucionismo. Os cientistas estão estudando, os antropólogos estudando o tempo todo de onde nós viemos, e tem algo que não encaixa. Uma mudança repentina de corpo e de crânio não encaixa. Continuamos. Somos compelidos a esclarecer que não houve propriamente uma descida da árvore no início da evolução humana. Esse é um Australopithecus, que nós, cientistas, consideramos os precursores dos seres humanos, certo? Ok. Este é o Homo erectus. Ele começou a ficar mais em pé, mais em duas patas. E esse é o Homo habilis, aquele que começou a dominar o fogo, construir ferramentas. Olha a inteligência ali. Porém, a gente consegue notar que em algumas centenas de milhares de anos tem uma mudança tão grande. Ah, mas eu não estou vendo tanta mudança. É porque nós não entendemos a evolução. A evolução não é um piscar de olhos. A evolução, ela é de centenas de milhares de anos. Se a evolução fosse instantânea, o câncer já seria superado. Porque o câncer nada mais é que uma seleção. Olha só, eu sinto falar isso como biólogo, mas ela é uma seleção para aqueles que estão mais adaptados a este ambiente, na forma que nós vivemos. Cigarro, alimentação totalmente errada, uma vida louca. O câncer é uma seleção. Infelizmente. E aí nós chegamos aos séculos vindouros. Olha a diferença. Vamos gravar as imagens de antes. Os séculos correram no seu velário de experiências penosas. Experiências penosas. Sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados, de pelos densos. Até que um dia as hostes do invisível, ou seja, os grupos que acompanham Jesus, operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Está aqui o homem de Neandertal, o que veio depois do Homo habilis. Olha a diferença! Isso aqui está no Museu de História Natural. Olha a diferença! Mas como é possível? Simples, os exilados de outros planetas agora auxiliando a melhoria do nosso corpo e trazendo para a gente melhorias intelectuais. O homem de Neandertal desenvolvendo a caça, ferramentas, muito primitivo, mas desenvolvendo a religião, os questionamentos. Olha que maravilha. Mas foi de um dia para o outro? Não. Experiências. Nasce, desenvolve, morre. Nasce, desenvolve, morre. E assim sucessivamente nas reencarnações. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Uma transformação visceral verifica-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Olha que salto. Esse é o Homo sapiens. Os nossos parentes mais próximos. Começou a se encaixar as coisas. E o Homo sapiens, ele surgiu em um ponto e se disseminou no planeta todo. Estão trazendo aqui muitas raças que vieram após, exilados de outro planeta um pouco mais evoluído, como o sistema de Capela. Aqui começa, então, as nossas diferentes raças terrestres. Com o auxílio desses espíritos degredados, desse sistema Capela, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. São 4 planetas que vieram degradados para cá. 4.
Os 4 no sistema de Capella, porque Capella não é um planeta, Capella é um sistema de 2 sóis. 2 sóis. Foram eles hindus, chineses, egípcios e os arianos. Em qual será dessas raças que nós nos encontramos? Às vezes alguém pode tender e ter uma afinidade a mais por um ou por outra. Querem ver? Os hindus trouxeram ali toda a sua religiosidade, espiritualidade e também uma lembrança, um culto a animais. Ao boi ou à vaca na Índia, no caso, e aos elefantes. Olha só. Engraçado, né? Como eles pegaram os animais e cultuaram assim? Será uma reminiscência? Os chineses. Toda a imagem chinesa. Lembra do chinês? Você lembra de um dragão chinês. Caramba. Eles têm todo um sistema que ainda está fechado e até os dias de hoje e que vão fazer notável diferença na evolução do mundo quando eles despertarem. Isso é trazido por Emmanuel. A responsabilidade dos chineses, dessa raça que veio para o planeta. Os egípcios, os fantásticos egípcios, com a sua inteligência aguçadíssima, a sua elevada espiritualidade, onde a maioria deles já voltou para o sistema de Capella. Tinham tanto conhecimento que eles entenderam como faz para evoluir. E isso está descrito nas pirâmides. Quando o homem simplesmente interpretar tudo que está escrito lá nos templos sagrados egípcios, nós teremos uma herança maravilhosa. Maravilhosa. E, coincidentemente, também cultuavam animais. Olha só, nós temos aves, temos felinos, temos canídeos, todos eles próximos de um humanídeo. Um humano. Humano. E por último, aos arianos. Os arianos começaram ali próximo dos hindus, da Palestina, do norte da Europa, e foram disseminando. Porém, eles trouxeram consigo a arte da guerra. A sua veia de batalha e de conquista. Quando nós nos deparamos com a história do planeta, nós vemos romanos, o Império Romano, onde o sol nunca se põe. No auge do Império Romano, as conquistas. Depois, a Primeira e a Segunda Guerra. E todas elas com o simbolismo da águia. A conquista, o imperialismo. E muitos de nós temos heranças europeias dos arianos. Muitos. Reparem como nós vamos para o embate. Como nós vamos para a disputa. Será a mesma a nossa origem? Se sim, tudo bem. Estamos aqui para melhorar. Não tem problema. Não importa de onde nós viemos, o que importa é para onde nós iremos. Isso faz toda a diferença. Pensando nas 4 raças, eu sempre tinha uma indagação da passagem de Noé, da Arca de Noé. E o Lucas está presente aqui, que fez parte do nosso grupo de estudo. Ele estava no dia e ajudou a fazer os cálculos. Nós estávamos estudando os exilados de Capella deste livro, A Caminho da Luz, e que dizia que tantos milhões de quilômetros e bilhões estava a terra do sistema de Capella. E eu tinha desde pequeno, não é possível a Arca de Noé acomodar todas as feras do planeta. Não faz sentido, né? Ela poderia ter 40 metros, 200 metros. Quantos animais nós temos no planeta? Não é possível. Aquilo sempre me chocou e me intrigou.
Até que estudando a doutrina espírita e vendo que tudo tem um simbolismo e tudo tem uma figura de linguagem, por que não Noé, um comandante de alguma estrutura que atravessou a galáxia, trazendo feras exiladas de outros planetas? Que feras são elas? Aqueles renitentes na evolução do amor e da caridade. Se a gente pegar toda a passagem da Arca de Noé, a gente vê a construção de um transporte, um dilúvio de 40 dias e todas as feras adormecidas. Por que adormecidas? Se estivessem acordadas, ia ser um farfel. Porque quando o exílio ocorrer, haverá choro e ranger de dentes. Não é assim? Então, quando a gente pega o simbolismo da arca e os 40 dias, quem veio avisar Noé que a terra estava, as águas estavam baixando? Uma pomba. E qual que é o simbolismo de Jesus, do Espírito Santo? A pomba. E Jesus recebeu todos os exilados de Capela neste planeta. E quando a gente faz os cálculos da distância da Terra até Capela, ela dá exatamente 40 mil anos-luz. Quantos dias duraram o dilúvio? 40 dias. E isso, nesse dia que nós fizemos os cálculos, nós ficamos todos chocados. Existem coincidências? Eu não acredito em coincidências. Existem elucidações pontuais onde nós possamos juntar um quebra-cabeça onde o planeta está construindo. Essas informações são primeiras. Será que mais alguém tem outras informações que as completa ou que já tinha menção disso? Olha que interessante. E a gente continua. A natureza ainda era para os trabalhadores da espiritualidade um campo vasto de experiências infinitas. Tanto assim que se as observações do mendelismo, o pai da genética, fossem transferidas daqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma adequação definitiva nos seus estudos de biologia. Então está aqui. Os crânios diversos que foram encontrados e que não se enquadra na evolução do homem. Olha o tamanho do crânio. As mudanças não se encaixam. Por isso, Emmanuel trouxe experiências infinitas, porque outros orbes também foram trazidos para cá. Para que essas experiências de corporificação, materialização e encarnação pudessem ajudar ao nosso planeta. Até que aquele espírito que veio de um planeta mais primitivo, ou semelhante à Terra, pudesse se adequar à nossa atmosfera e aos nossos minerais, foi necessário encarnar, sofrer todas as experiências de transição até a adequação total para cá. A moderna genética não poderia fixar, como hoje, as expressões dos genes, porquanto no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofreriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-se-lhes elementos de astralidade, do ambiente astral, consolidando-se-lhes as expressões definitivas com vistas às organizações do porvir. Excelente. Eu ia trazer aqui, das 4 raças que vieram de fora do planeta, as suas expressões em beleza. E aí poderia causar algum choque. Porque o que é beleza para mim? Não é beleza para os senhores. Mas eu trouxe uma foto, uma imagem de diversas crianças. Aí vocês vão se perguntar, nossa, reuniram crianças do mundo inteiro? Não. Essas crianças são brasileiras. A gente consegue ver toda a parte do nosso planeta expressa no rostinho delas. Todas. Como Emmanuel também ditou a Chico, Brasil, coração do mundo,
pátria do Evangelho. Aqui foi trazida a árvore do Evangelho, da evolução moral e espiritual. E é o nosso dever estudá-las e transmiti-las para o aperfeiçoamento. Como diz, muitas mensagens psicografadas, inclusive Chico dizia, o Brasil um dia vai receber diversos povos e nós estaremos de braços abertos. E já está acontecendo. Os venezuelanos, os peruanos. Nós estamos acolhendo. Uma imagem maravilhosa que me trouxe, que eu me recordo das Olimpíadas do Brasil, que nunca houve nenhuma Olimpíadas. No encerramento, eles tiraram os cordões de separação de todas as delegações e todos se misturaram. Foi a cena mais emocionante que eu vi na vida. Os povos somos um só. Nós só nascemos em regiões diferentes. E o Brasil, por essa mistura, traz nos rostos de cada um, nos rostos de cada um, e a gente pode se entreolhar e enxergar europeu, africano, asiático, norte-americano. Todos os povos estão aqui. O brasileiro é considerado um vira-lata. Tem um pouquinho de cada um, né? Um pouquinho de cada um. Nós temos na nossa genética muitos povos, inclusive indígenas. Mas será que isso se remete só ao ser humano? Agora que nós vamos chocar um pouco. Não. O laboratório de experiências, como diz Emmanuel, não foi só com o ser humano, foram também com os nossos animais. E será que os nossos animais só existem aqui no nosso planeta? Dessa forma? Bom, se a planta que produz um ser vivo vem da genética, lá está expressa a genética, e os seres vivos, está um pouquinho apagadinho, mas os seres vivos ali no arco da genética. E aí eu falo para vocês o seguinte, pergunto, senhores, qual desses grandes ou pequenos ou singulares animais te chamam a atenção? Faltaram os insetos, borboletas, besouros, né? Minhocas, abelhas, libélula. Muita gente gosta também. Qual deles você tem afinidade? Qual deles você acha fascinante? Guarde para si. Por quê? Bom, vou fazer uma comparação bem simples. Quando você vê uma criança que está no seu primeiro aninho, você vai visitar ela pela primeira vez. Você iria com uma máscara de monstro ou você iria com um sorriso? Com um sorriso. Para quê? Para não assustá-la. E como nós somos considerados no universo? Uma criança que nem engatinhando está ainda. Como será que os mentores extrafísicos vão se mostrar para os clarividentes que acabaram de abrir os olhos da espiritualidade? Como semelhante a nós. Humanoides. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque cada vez mais está aparecendo nas comunicações mediúnicas e na clarividência dos médiuns figuras não tão bonitinhas assim e que trazem um conteúdo de conhecimento muito além. Muito além. E que nos auxiliam. Eles estão entre nós. Como o perispírito é plástico, ele é moldável, então ele toma a forma que ele quer. Então aqui, na Casa Verdade e Luz, se alguém puder ver e algum espírito mais evoluído notar da qualidade do médium clarividente, que tem as suas limitações e também tem as suas expansões de consciência, como ele vai se apresentar para ele? De repente, como um druida, como um filósofo grego, ou como um religioso, um jesuíta, um franciscano, ou como um hindu, como Gandhi, como um bispo? Depende da limitação daquele. Por quê? O sentido não é espantar, o sentido é instruir, independente da forma no qual ele tem.
Então aqui eu trago para os senhores alguns mentores espirituais que foram pictografados. O que é uma pictografia? É um desenho feito por um clarividente de algum mentor que se expressou à frente dele. E esse mentor, esse médium, é extremamente sério, respeitado. Busquem informações sobre ele. Extremamente respeitado. E aqui estão algumas formas de mentores no qual ele descreveu. Olhem para algum deles. Qual vocês se familiarizam? Eu perguntei à minha esposa também um dia, falei, qual que você tem mais afinidade, mais se familiariza? Ela apontou, e é o mesmo que o meu. Eu posso, assim, eu posso ser até um pouco audacioso, mas eu acho que a maioria se afinizou com este aqui, ó. Acima do meu dedo. Este é um ariano. É um ariano. Extremamente evoluído e de consciência muito elevada. Não só ele, como todos os outros. Mas será que só tem esses tipos de mentores? Não, não tem. Muita gente pode falar, são extraterrestres. Tá, mas o que são espíritos na morada do meu pai? São habitantes. Habitantes que estão fora do planeta são extraterrestres. Habitantes do universo, mentores universais. Por que não esses daqui? Alguma semelhança aos nossos animais? Olha que maravilhoso. E por que não estes daqui? Mas a forma, tá. E o que importa a forma? Se a elevação dele é grandiosíssima. O conhecimento dele é vastíssimo. Porque não é semelhante a nós? Então nós estamos sendo preconceituosos. Não é a verdade? E por que não estes? Semelhantes a anfíbios. E por que não estes? Semelhantes a répteis? Nós não temos na literatura espírita os reptilianos? Mas eu aprendi, como diz uma estudante no nosso grupo na sexta-feira. Mas professor, os reptilianos não são maus? Opa, pera lá, vamos lá, devagar. Os reptilianos são uma raça e que muitos exilados ainda continuam renitentes. Continuam. Foram os primeiros exilados aqui que simplesmente se revoltaram contra as leis divinas do amor e da caridade e continuaram, estão extremamente inteligentes. Mas aqueles que se renovam, e aqueles que ficaram lá e que estão tentando trazer os renitentes no mal aqui, será que não tem mentores para eles, para ajudar eles, não? Sim, tem sim. Extremamente sábios e inteligentes. Muito. E por que não estes? Alguma semelhança às aves? Olha só, que maravilha. Então, de onde nós viemos? Importa. Importa o que nós estamos fazendo hoje. Importa qual é a nossa atitude. Importa o que nós estamos fazendo para o nosso próximo. Estamos na lei do amor e da caridade? Voltando, para a gente fechar a palestra, a alma realmente dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Será que nós estamos prontos realmente para atingir a ancestralidade, a ascensão espiritual?
E aí, terminando essa palestra, no momento que começou a ser criada, no momento da finalização, eu não vejo nenhum espírito, graças a Deus. Graças a Deus. Eu sinto. E esse sentimento, quando não é muito bom, é um sentimento de medo e desespero. Mas quando ele é bom, a vontade de vir às lágrimas é muito grande. E foi o mesmo sentimento no qual eu estava aqui meditando para começar a palestra, estava sentindo uma vontade imensa de chorar. Ou seja, o fluido e o ambiente aqui ao nosso redor está maravilhoso. E me vieram algumas frases. Esta primeira foi falado muito forte na mente. E quando a gente ouve algum espírito, parece que é a nossa própria voz. Dizia o seguinte: estamos constantemente em ascensão, independente da nossa escolha, seja ela boa ou seja ela equivocada, porque não há escolhas ruins, há escolhas equivocadas. É o equívoco de hoje que vai surtir um efeito do amor amanhã. Porque se eu reconheço o meu erro do equívoco, eu fico disposto a mudar esse equívoco, a ressarcir quem eu fiz mal, mesmo que inconsciente. Mesmo que. Aqui foi uma frase do mentor Gubbio, que acompanha André Luiz no livro Libertação. Estamos sendo orientados por aqueles que cuidam e também respondem por nós em um complexo emaranhado de ligações interdependentes para a evolução sobre o orbe. Então os nossos mentores também são responsáveis por nós. E é óbvio que eles não vão fazer por nós. Eles vão intuir boas escolhas. E o nosso livre-arbítrio impera. Se o nosso equívoco acontece, eles se afastam e deixam pela nossa própria sorte. Porque eles sabem que o ressarcimento vai acontecer. E que a nossa vida é eterna. Demora o tanto que demorar. Mas um dia nós iremos ao nosso Pai. E essa frase me tocou tão fortemente. Diz o seguinte: o caminho para a luz divina independe da forma, e sim do seu conteúdo aprendido de coração e espírito. Coração e espírito, independente da forma. Isso não se reporta apenas a humanoides. Se reporta a todo ser presente no planeta que também está em constante evolução. Sabe aquela formiguinha que você olhou e apertou em cima dela? Ah, desencarnou. Também está em evolução. Aquela barata cascuda que vem voando também está em evolução. Para a gente terminar. E como realizar essa jornada mais leve da evolução, da ascensão espiritual? Conhece-te a ti mesmo, como diria Sócrates. Ou seja, uma autoanálise. Quem você é? Segundo, nós estamos realizando aqui o estudo. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Como diz Jesus, nós temos muitos estudos e livros para poder ampliar os nossos conhecimentos espirituais, não só da doutrina espírita, mas espiritualista. Espiritualista. A fé que transporta montanhas. Se nós temos equívocos a ressarcir, com fé, esses equívocos tornam-se mais leves. Porque nós estamos tirando deles aprendizados para a eternidade. E por fim, a boa vontade. Você precisa fazer, ninguém vai fazer por você. A autoanálise do que eu tenho que melhorar e deixar a preguiça de lado e vamos fazer a reforma íntima. Porque a nossa ascensão independe do planeta, da raça, das vidas. É a nossa obrigação ascender até Deus. Só que os passos nós damos sozinhos.
independente da condição que nós estamos hoje, agora ou amanhã. Todos esses estudos estão também lá no canal Flaubert Menezes, onde a gente faz os estudos, coloca os vídeos dos estudos também de sexta-feira, do grupo Estudantes da Luz, né? Nós temos o WhatsApp aberto para todo mundo, tá? Para quem quer fazer parte do grupo de estudos, lá no canal, todos os vídeos vinculados ao estudo, como este aqui, ó, nos domínios da mediunidade, nós temos o link para entrar no WhatsApp. E também na descrição do canal nós também temos. Aqui está o QR Code para quem quiser entrar no canal e pesquisar. Estão todos convidados. O livro Libertação, onde nós acabamos de iniciar o estudo, está no 3º capítulo ainda. E tem mais ou menos umas 160 pessoas estudando com a gente. Mas sempre cabe mais um, tá? Quem não conseguir fazer parte ao vivo, não tem problema. Fica gravado, podem pegar depois, assistir, estudar. Tá bom? Espero que todos tenham uma excelente manhã, um excelente domingo, uma excelente semana, uma excelente reflexão. Menos rótulos a todos nós. Muita paz, muita luz a todos. Muito obrigado.